Olá, amigas, amigos e amigos, boa noite a todas, todos e todos. Pedindo licença aos mais velhos, a minha ancestralidade, para falar também dela hoje, nessa série que inaugura nossas conversas, nossos encontros em lives aqui sobre questões africanas que remetam ao nosso futuro curso de Afrofuturismo, que vai ser na plataforma Zoom. Vai ter um acompanhamento diferente, vai ter uma ideia diferente, e a gente vai trabalhar alguns conceitos preliminares para poder facilitar o entendimento daquilo que nós vamos falar posteriormente. Eu separei aqui para vocês alguns pontos sobre a questão do tempo e da ancestralidade, que é o tema deste nosso encontro agora. E esse encontro vai ter como base futuras acréscimos, futuras adições, mas eu queria que vocês tivessem uma ideia daquilo que nós vamos entender como tempo, aquilo que nós vamos entender como princípio da ancestralidade. E nós vamos dividir essa fala em três partes. A primeira parte a gente vai falar do tempo na cultura iorubá, que é uma das culturas mais predominantes e importantes ainda hoje da África. Posteriormente vamos falar no tempo na cultura Congo, do tronco banto. Vamos dedicar um pouquinho para falar dessa temporalidade também. E por último vamos relacionar essas duas concepções à concepção que a gente tem sobre o tempo quântico, e como vocês vão perceber as relações tão intrínsecas, tão síncronas entre essas três noções de temporalidade. É importante a gente denotar que toda essa nossa afroconstrução, ela tem como intuito denotar também a cultura, a arte, os conhecimentos, as tecnologias, como elas se deram e como elas se dão no conhecimento africano. Não temos por intuito invadir conhecimentos que sejam ocultos, secretos, para iniciados, iniciadas, iniciadas, mas só um panorama geral para vocês verem a riqueza da cultura africana, que insistem em nos tirar, insistem em nos fazer ver como que não existente, como não presente. Isso é tão importante de ser dito. Então vamos lá, vamos começar pela cultura iorubá. Vamos falar um pouquinho de onde se pode encontrar a etnia, o grupo étnico, o grande grupo étnico iorubá, e o que ele representa para a África, e como o que ele representa para a diáspora brasileira, para a diáspora também de outros povos, mas em nossa concepção mais própria da diáspora brasileira, é um dos povos que mais compõem o ciclo de pessoas que vieram de África para cá. Muitos de nós, inclusive eu e outras pessoas negras, podem ter essa origem africana, essa ancestralidade africana. E o primeiro construto que eu quero deixar para vocês é que ancestralidade para a questão africana é uma decisão que não engloba somente o sangue, não engloba somente a estrutura genética, não engloba uma heráldica, não engloba uma coisa que venha ou advenha de questões científicas pura e simplesmente, mas também uma espiritualidade que nos remonta a coisas bem mais remotas, que nos remontam a coisas bem mais antigas, que nos remontam a coisas bem mais dos nossos primitivas, vamos dizer assim, no sentido de mais longínquas daquilo que nós somos hoje, certo? Esse povo iorubá, ele tem origens porque é um povo bem antigo, de milênios atrás, milênios antes de Cristo, das suas origens, e muito se diz que ele tem duas origens principais, que podem ser sido oriundos do Kemet, ou do Antigo Egito, ou oriundos do Império Kush, os Kushitas da Núbia. Ou seja, uma dessas duas origens pode ser a origem do primeiro fluxo migratório do povo iorubá até onde eles estão situados hoje, que é a parte da costa oeste, ou seja, da parte
leste, mais ao norte, para a parte oeste, mais ao centro do continente africano. E isso fez com que eles se situassem numa região do sudoeste da Nigéria, predominantemente, digo eu, e do sul do Benin, já perto da costa ocidental, que tem uma relação via Oceano Atlântico, via os mares da África, com o próprio tráfego negreiro, que facilitou esse deslocamento, certo? Então é aí que nasce a cultura e se edifica em torno da cidade de Ifé, que fica na Nigéria, a cultura iorubá, a cultura forte iorubá. E como é que o iorubá vê o tempo? O que é o tempo para a cultura iorubá, que é o que nos interessa? O tempo para a cultura iorubá, ele é cíclico, espiralizado. Se vocês notarem na nossa logo da empresa Ziliango, da Afroempresa Ziliango, vocês vão perceber claramente, tá aqui, vocês vão perceber essa espiralização, essa chama, essa questão do fogo que está aqui nesta caneca, que é um dos nossos produtos da nossa Afroempresa. Ela é a representação da ciclicidade, da circularidade do tempo. Ou seja, o tempo não se dá numa progressão linear. Passado, presente, futuro. Quando acaba uma, a outra se perde. Ou seja, você passa de uma para outra sem ter um retorno, sem ter uma volta. Isso tem muito a ver e reúne duplamente a questão da ancestralidade dentro do conceito de tempo. Faz com que nós entendamos o tempo africano como uma relação com aquilo que veio antes. O que é agora com aquilo que veio antes. É o que eu chamo de fusão do presente com o passado. É isso que denota o futuro da nossa ancestralidade. A nossa ancestralidade, ela é justamente quando as distâncias entre o que veio antes e o que está hoje, nós que estamos aqui agora, vocês que estão aí, que vão ver depois, futuramente, isso que vai ficar gravado, isso que vai ficar pronto, é esta relação do que veio antes com o que está agora, que determina para a cultura iorubá o que é a ancestralidade e o lugar da ancestralidade no tempo. Ou seja, quando o tempo gira do presente para o passado, se fundem as duas linhas do tempo, é quando justamente se dá o princípio da ancestralidade, que é o elo que ata o homem, o ser humano, a mulher, ao que vive hoje, que está no mundo hoje, com os que vieram antes, desde um passado bem remoto até algo mais próximo. Esse antes se reúne com o agora, nessa dobra do tempo, nessa volta que o tempo dá, nessa encruzilhada do tempo, que é uma expressão que eu gosto muito de usar, porque é muito pertinente, é muito interessante de ser usada. E quando a gente faz essa dobra do tempo, a gente vê essa ancestralidade presente, a gente vê essa possibilidade de achar realmente aquilo que nós conhecemos agora, unido ao que veio antes, aos nossos ancestrais, aos orixás, que são as nossas divindades, aos eguns, que são os nossos antepassados, aos essais, as Yami, que são a grande representação da ancestralidade feminina. Tudo isso reúne-se num lugar só, onde se vive junto, onde se convive, essa convivência. E até eu gostaria de fazer um parêntese para dizer para vocês que as definições clássicas de tempo falam em coincidência. Coincidência não é a coincidência de você falar, olha que coincidência eu falei isso e você ouviu aquilo. A coincidência é você incidir no mesmo ponto. E qual é o ponto no qual a ancestralidade incide em nós? Nosso corpo. É o transe ancestral. É essa relação onde as nossas divindades dançam, cantam, celebram, estão junto conosco, numa mesma dimensão, num mesmo espaço, ao mesmo tempo, no mesmo momento. Isso é
uma dobra do tempo, é um retorno do tempo. Isso é ancestralidade presente em nós, é algo que transcende o genético, vai além do genético. E é no corpo que isso se dá, no nosso corpo, presente em nós. E isso é muito interessante de ser visto e pensado. Então, a seta do tempo para a cultura Yorubá, guardem bem essa expressão. Seta do tempo, a direção que o tempo segue, o vetor temporal, ele é possível de se reclinar, de voltar, de retornar. E isso é interessante de vocês, amigas, amigos e amigos, saberem. E duas expressões na língua Yorubá que eu gostaria de deixar para vocês é Asiko, ou Asiko, que é tempo, no sentido de duração. Durante esse tempo de reunião entre o ancestral e o presente, nessa fusão de presente e passado, se dá a ciclicidade do tempo. Esse durante é o Asiko. E a expressão espaço-tempo, esse diagrama, essa representação gráfica que se pode fazer, que se dá, como vocês viram, nessa caneca que eu mostrei para vocês, essa representação gráfica, ela é justamente Aye ni Akoko, espaço, Aye ni e Akoko, tempo. Então guardem bem essas expressões, que é justamente o que representa essa relação entre tempo e espaço, que é uma relação normal de se pensar e de se trabalhar, porque há de se ter um referencial para se ter a passagem de tempo. Nós ocupamos um lugar no espaço. A gente aprende isso desde que a gente começa a ter aulas de física no colégio, e a gente começa a ter contato com a física. A gente vê que a física é justamente isso, você pensar numa relação entre espaço e tempo para ter a passagem de tempo, essa duração que nós temos na nossa própria existência. Para a cultura Yorubá, isso se dá de forma numa refusão entre presente e passado, que aponta para o futuro. É por isso que a professora doutora Catiúcia Ribeiro fala em futuro ancestral. Ele é futuro porque ele está apontando para o que no porvir, para o que ainda vem. E é ancestral porque ele veio reunido no presente, no agora, no que nós estamos fazendo agora, de lá do passado. Então essas são expressões que eu gostaria que vocês vissem desse grandioso povo Yorubá, povo que representa muito bem o altíssimo nível da cultura africana. Depois do povo Yorubá vem o povo Congo, que é um grande braço do grande tronco étnico, que é o Banto, que cobre uma grande parte da África, com mais de 400 idiomas em comum do tronco Banto, que veio do Proto-Banto, que é uma língua que se coloca lá no começo da linearidade, da progressividade hierárquica das línguas. E o povo do tronco Banto, em especial o povo Congo, ele também veio da região da Nigéria, contrária, ele fez uma migração contrária do extremo oeste, onde está o rio Benue, na Nigéria, para o centro-oeste, onde se situa mais recentemente países como a República Democrática do Congo, o Congo e Angola. Essa região onde se estabeleceu o tronco Congo. Vale ressaltar também Congo, o singular de Congo é importante que a gente pense nisso, é o Mukongo, e o plural Bakongo. Então quando eu falo o povo Congo, eu falo dos Bakongo, da língua Kikongo. Por que isso é importante falar? Porque é nesse idioma que a gente vai ter também as palavrinhas-chave, como tivemos na cultura Yorubá. Para o povo Congo, nós também estamos falando de tempo cíclico. O tempo também faz uma dobra, o tempo também tem várias direções. Assim como para o povo Yorubá se pode voltar ao passado, ou se ter o passado no presente, para o povo Congo também é possível fazer isso.
porque o tempo não tem começo nem fim. Ele se reclina e ele se direciona para onde ele queira, de acordo com o seu bel prazer. E dentro desse ambiente, desse mundo todo, do tempo, temos os acontecimentos, os eventos, o nosso nascimento, o nascimento da nossa família, a independência de certo país, a final da Copa do Mundo, todo tipo de acontecimento, a explosão de um vulcão, o nascimento de um novo rio, a passagem de um cometa, todos esses tipos de acontecimentos são os Dunga, os eventos na língua Kikongo. Esses eventos eles se sucedem de forma aparentemente aleatória, mas eles se dão justamente diante desse fluxo temporal, em quaisquer das direções que você queira imaginar. Tanto pode ser um acontecimento que remeta ao passado, um acontecimento que remeta ao futuro, um acontecimento que remeta pura e simplesmente ao presente, algo que seja grandioso, algo que seja minúsculo, ínfimo, algo que seja da ordem natural, algo que seja da ordem artificial. Por exemplo, a criação de uma imagem num computador, quando você utiliza uma mídia de inteligência artificial, como a Midjourney, por exemplo, para criar imagens, para criar arte digital, para você criar e replicar arte a partir de uma IA, você está fazendo um Dunga, um evento, ou seja, um acontecimento, algo que acontece no fluxo temporal, porque só se pode acontecer algo se for no fluxo temporal. Aí nós temos um ditado bem interessante, Kikongo, na língua Kikongo, o ditado de Congo, que diz o Nkama Mi Ntangu. Esses Dunga, esses acontecimentos juntos formam uma represa. Imagine um rio, certo? Esse rio é o tempo. Esse tempo lá adiante ele acumula Dunga. É assim mesmo, não é Dungas, é Dunga. Ele acumula Dunga. Ao longo do tempo você tem peixes que passam por ali, param para respirar, pescadores que estão a pescar, pontes que passam por cima desse rio. Tudo que se dá em torno desse rio, dentro desse rio, às margens desse rio, acima e abaixo desse rio, são Dunga. E esse rio segue para algum lugar. E esses lugares são represas, que são acúmulos desses Dunga que formam tempo, que solidificam e condensam tempo. É como se eu dissesse, o momento que eu nasci, o momento que eu pela primeira vez andei, pela primeira vez falei, pela primeira vez me comuniquei com as pessoas, pela primeira vez fui ao colégio, pela primeira vez me dei conta da minha africanidade, pela primeira vez que pisei numa universidade, pela primeira vez que fui para outro país, pela primeira vez que voltei desse outro país, da primeira vez que namorei, da primeira vez que me relacionei com vários amigos, no sentido de ter amizades, no sentido de ver e de ter esse contato de amizade, com desfiz amizades, com desfiz relacionamentos. Todos esses Dunga fazem com que eu tenha pura e necessariamente essa represa de coisas no tempo e referentes a mim. Isso se dá com cada pessoa, isso se dá com cada coisa, isso se dá com cada elemento inanimado ou não, e com o próprio tempo em si. Ou seja, nós temos um acúmulo de coisas de um modo geral. Esse acúmulo de coisas é um tempo concreto, aquele tempo palpável, aquele tempo que eu sei que acontece, que passa no relógio, que eu estou olhando o relógio e vejo que já faz 20 minutos que eu estou falando com vocês. Então, isso dá a ideia de que o tempo passa, o tempo tem uma direção, nós podemos medir o tempo, aferir o tempo, como a gente pode contar 1, 2, 3, 4, isso é uma conta que se dá no tempo. Isso é importante de a gente dizer, e o povo Congo pensou nisso. Isso é o tempo concreto, onde os Dungas se desenvolvem, eles fluem, é inexorável, é ininterrupto, é perceptível que isso acontece, é o que a gente chama de tempo que não para, como na música do Cazuza, o tempo não para. Por quê? Porque ele é inexoravelmente um período após o outro.
um segundo, um instante, um momento após o outro, e assim se dá. Mas há também o tempo abstrato. Além do tempo concreto para o povo Congo, há o tempo abstrato, que é aquele que não tem começo nem fim. É aquele que dá por si só. É aquele que flui através de si mesmo, com seus próprios acordos, segundo o seu bel prazer, como eu falei anteriormente. E isso é importante dizer, porque quando você fala, por exemplo, no Big Bang, que é a grande explosão, que se diz, mas esse é o ponto inicial que teve e que se deu essa passagem do tempo, essa questão do tempo. Há também um grande provérbio, um grande ditado africano que tem aqui, que eu anotei para vocês, que é o Tanduki Akuku Lualamba Kalunga. A Kalunga é a energia vital de todo o universo. É o axé para o Yorubá. A Kalunga tem essa importância e ela teve um começo, ela foi cozida, ela passou a existir a partir de um momento, ela se concretizou no tempo abstrato, intangível, incontável. A partir de um momento, ela passou a ter uma existência, a estar fora de si, e a passou a contar a partir dali. Esse é o momento, é o que chamam de Big Bang, para você ver como há uma conectividade com o pensamento. Esse pensamento Congo, que remete a um século XIII, com reminiscências de culturas e tradições orais bem mais antigas, e que esse foi desenvolvido e chegou a um ápice até o grande trauma para a cultura africana, de um modo geral, que foi a colonização, a escravização, a partir das grandes navegações e das grandes missões. E esse grandes não é um adjetivo positivo, somente quantitativo, que aconteceram a partir dos séculos XVI em diante. Isso fez com que toda a complexidade da cultura africana, em especial Yorubá, tanto Congo, Fundê, entre outras culturas, Fon, na verdade, entre outras culturas, tivesse uma ruptura, uma cisão e um desenvolvimento irregular. Mas até aí nós temos que o tempo abstrato é aquele tempo que engloba tudo, que é o todo. E quando os Dunga acontecem, os acontecimentos, quando eu me ponho no mundo, quando eu nasço, quando uma planta brota do chão, ela rompe a abstração do tempo e se concretiza, se realiza naquele momento. Você veja que há um momento de começo, e esse momento de começo é quando o fluxo começa, quando a água começa a correr para o mar, é quando a coisa começa a existir, é quando você conta do 0 para o 1, quando você sai do lugar, quando você se movimenta. Isso é um movimento de concretização do tempo. E tem 3 palavras-chave, como eu falei para vocês, do Aziko, do Ayenko Akoko, que é tempo e espaço, tempo, duração e tempo e espaço. Existem 3 palavras interessantes na cultura banto, que é um tangu, que é tempo, que vem do verbo tanga, que é ler, dançar, contar, acumular, ordenar, entrar e sair, caminhar. Todas as coisas que remetem a um começo, a partir daqui eu começo. Preste atenção que o plural de tanga é matanga. Matanga é uma cerimônia, uma dança ritual. É uma coisa que eu gostaria que vocês vissem, que na cultura africana tudo remete à dança, ao movimento do corpo, porque o corpo é central, é nuclear, é basilar, é fundamental, é parte de todo. A espiritualidade, a religiosidade, tudo que remeta à cultura africana remete a uma questão corporal, tá bem? Então, vejam bem, amigas, amigos e amigos, que a matanga é uma dança ritual para pessoas proeminentes, para pessoas nobres, para a realeza. Quando as pessoas morrem, ritual funeral.
E a palavra matanga deu origem a duas outras palavras, tango e matanza. Não é arbitrário isso. Tango, vocês sabem muito bem o que é, a dança popularizada e eternizada na Argentina, trágica. Veja que ela tem uma origem funeral, ela tem origem na morte, ela tem origem na perda. Então, tango está aí. E a matanza, que é uma dança típica de Cuba. Cuba, que é um grande receptáculo de cultura africana durante todo o período do tráfico negreiro. E é interessante dizer que não só da cultura Congo, mas principalmente da cultura Fon, que deu origem à ocupação que há em Cuba. Mas, como houveram as misturas e as questões inerentes a que não são assunto de nossa conversa, do nosso papo, mas que é interessante saber que eles fizeram com que também a cultura Congo ou a cultura Banto existisse em Cuba, exista em Cuba, na cultura cubana. Além da palavra em tango, nós temos a palavra tandu, que também é tempo, que vem do verbo tanda, que quer dizer marcar, alinhar, lançar, jogar, atirar. É interessante de pensar nisso. Você começa a marcar. Agora é 1 hora, depois eu marco alguns minutos, que se marcam a partir de segundos, e eu tenho uma segunda hora. E assim eu tenho um primeiro dia, um segundo dia, uma primeira semana, uma segunda semana, mês, ano, década, século, milênio, e assim se dão as grandezas da mensuração do tempo. E a última é o colô, o tempo, que vem do verbo colar, que é ser, um estado de ser, uma força de ser no tempo. E aí, quando aparece a palavra horas, que é lo, locular, ndo. E é interessante, já fechando a questão Congo, a gente passar para os provérbios, um provérbio bacongo, que é kukondolo, nkamamiantangu, kuenakola kaku, onde não há represas do tempo, onde o tempo não consegue ser medido ou mensurado, represado, colocado, vamos dizer assim, não há tempo. O que é uma abstração do tempo. Então é isso que nós estamos querendo chegar. E por fim, o tempo para o povo Congo, para o Bakongo, é dividido em 4 esferas. O tempo vital das nossas vidas, das vidas de um modo geral, o tempo natural, o tempo da natureza, o tempo cósmico, o tempo de todo o cosmos, e o tempo social, onde se dão as relações sociais. E há uma linha de movimento entre esses tempos que passam simples e necessariamente pelo tempo cósmico, que dá origem ao natural, que dá origem ao vital, que dá origem ao social, que dá origem ao cósmico, e isso ininterruptamente, de acordo com os Dunga, de acordo com a passagem desses acontecimentos que são represados e que acontecem de ser marcados e que dão origem ao tempo. Então perceba a complexidade da questão do tempo para o povo Congo, que tem em comum com o povo Yorubá, que são tempos cíclicos, são tempos espiralizados, tempos que estão representados, como eu vos falei, no símbolo da nossa afroempresa, o Azili Yango, que não é à toa. Agradecimentos à minha irmã Andréia, que fez essa logo, que é um vídeo, e nesse vídeo essa logo se movimenta de forma espiralizada. Interessante para ver o movimento que o tempo representa e a ancestralidade nela. Lembrando que a expressão Azili Yango é da língua Swahili, que é uma língua do tronco banto, não uma língua Kikongo, mas uma língua que tem e guarda semelhanças com a língua Kikongo, que quer dizer minha ancestralidade. Então está tudo interligado, conectado, desde o nome da nossa empresa ao símbolo que ela conduz, que tem ligação com seu nome e com a temporalidade africana. Tá bem? E por fim, amigas, amigos e amigos, vamos falar um pouquinho do tempo quântico. Onde é que esse tempo cíclico se junta ao tempo quântico? A doutora Julia Rubino, da Universidade de Bristol,
junto com colegas que ela tem na Universidade de Viena, no Instituto de Óptica Quântica e de Informações Quânticas também de Viena, e de um conjunto de estudiosos e pesquisadores das Islas Baleares, na Espanha. Esse grupo de pessoas fez um estudo que foi publicado numa revista científica, ou seja, está documentado de acordo com todas as regras padrão das publicações científicas, na Communication, agora não me recordo o segundo nome, Communication Physics, se não me engano, ou seja, comunicação em física, né? Que eles fizeram um novo estudo, que eles remodelaram como se dá o conceito de tempo a partir do conceito de entropia. O que é entropia? Essa palavra muitos de vocês já devem ter ouvido falar. É um sistema físico no qual as coisas tendem a sair da ordem para a desordem, das coisas mais organizadas para as menos organizadas. É justamente o aumento da entropia, ou seja, a direção progressivamente aumentada dessa entropia do menor para o maior conjunto entrópico, que faz com que o primeiro momento de menor entropia seja causa, o segundo momento de maior entropia seja efeito. Isso faz com que, de acordo com o princípio da causalidade e com o aumento da entropia, eu tenha a progressão do tempo. Então, o tempo se dá justamente já dentro de uma concepção quântica. Eu já não estou falando da concepção clássica de tempo a partir de um observador absoluto, que via que o tempo era uma grandeza absoluta, porque ele passava sempre em direção a quem observava. Já não me refiro à teoria da relatividade estrita nem geral do Einstein, seja de 1905 e a posterior, na qual o referencial muda, o observador tem um observador seguinte, posterior, mas não muda a permanência da relação absoluta entre as referências. Eu já não estou falando mais desses pontos, eu estou falando de um ponto quântico, onde eu já pressuponho a entropia como pertencente ao conceito de tempo. Por exemplo, para ficar mais evidente, para fugir dos conceitos assim herméticos, né, fechados e chatos e desinteressantes, quando você pega um papel como esse aqui, que eu usei para escrever aquilo que eu estou vos dizendo, eu tenho uma folha de papel na qual eu posso atear fogo, seja com isqueiro, seja com fósforo, seja do modo que seja pegando uma lupa e pegando um raio de sol, é um modo mais difícil, mas um modo possível de pegar fogo. O que eu tenho? O que é que eu vou ter no final? Eu vou ter um papel queimado, eu vou ter carbono. Então, a ordem do papel está aqui, passou para a desordem do carbono. Isso é irreversível, segundo a teoria quântica clássica. Se é que a gente pode falar de teoria quântica clássica. É irreversível, eu não posso voltar das cinzas do papel para o papel novamente. É um processo irreversível, porque à medida que a entropia aumenta, ela não pode ser revertida. Não existe outra direção para a entropia a não ser aumentar, ela não diminui. Ela não vai da desordem para a ordem. Isso é interessante de pensar. Sempre se vai, o sentido normal, o sentido trópico é da ordem para a desordem. Do cosmos, palavras gregas, para o caos. E assim por diante. Quando se organiza, tem outro cosmos. É por isso que é tão difícil você recongelar uma água. Você precisa de muita entropia, de muita energia. À medida que, para você descongelar um gelo, uma pedra de gelo, é muito mais simples. É simplesmente esperar um processo natural termodinâmico, né? A passagem do calor do ambiente para o corpo mais frio, que faz derreter. O derretimento é muito mais fácil de ser obtido do que a solidificação, a segunda solidificação. E um terceiro ponto que eu acho bem interessante, que é o ponto onde entra essa nova teoria da doutora Giulia Rubino e coautores,
que é um tubo de pasta de dente, creme dental que nós usamos todos os dias ao acordarmos e ao fazermos as nossas refeições. Se nós apertarmos com força, a entropia acabou-se. Aquela pasta não tem como voltar para o tubo novamente. Mas se nós apertarmos com delicadeza, com pouca entropia, é possível ter uma resposta de volta da pasta para o tubo. Isso é um princípio da superposição quântica na entropia. O que é isso? É tanto o estado da pasta sair quanto o estado da pasta entrar atuarem ao mesmo tempo, independentemente e simultaneamente, fazendo com que os dois possam coexistir ou se superpor. Está entendendo? Então você pode pegar duas direções do tempo e elas fazer com que elas convivam. Duas setas, uma seta que aponta para o futuro e a outra seta que aponta para o passado, e fazer com que essas duas setas convivam sem que uma elimine a possibilidade da outra. Perceberam aí o pulo do gato? O gato do Schrödinger, aquele gato que não está nem vivo nem morto, ou está morto, está vivo, ou está vivo e morto ao mesmo tempo. O pulo do gato é justamente a relação que esse tempo quântico tem com o tempo Congo cíclico, tem com o tempo Yorubá cíclico, o retorno a outra direção do tempo, que é a direção do presente para o passado, fundidos para a cultura Yorubá e circulado para a cultura Congo. Por isso que eu quis vos trazer aqui que o tempo africano, há muito tempo, há muitos séculos, há muitas décadas, é completamente superposto, para usar uma palavra que nós usamos agora, ao tempo quântico, que é aquilo que tem de mais novo. Esse estudo da doutora Júlia Rubino é 2021. Nós estamos no final de 2022. Não há nada mais recente do que esse estudo que ela fez, e está sendo bem disseminado na comunidade científica e está sendo bem aceito, discutido, passando por todos os processos de solidificação, todos os processos de crítica, passando por todos os processos de apelo à fundamentação, tudo que todas as probabilidades científicas têm que passar. Mas é uma prova de que o tempo pode voltar e o tempo pode ir em várias direções, se encruzilhar, como a crença e o conhecimento e a cultura africana já sabiam. Então vocês estão entendendo agora que o tempo africano é condizente, coincidente com o tempo quântico, ou seja, está baseado numa cientificidade contemporânea, dentro da cientificidade espiritualizada coeva, ou antiga, que já existia para nossos ancestrais, tanto iorubás quanto congos, e na figura desses dois povos, outros vários povos maiores e menores dentro da África. Pessoal, é muito importante resumir tudo numa frase só, que é a frase da professora doutora Catiúcia Ribeiro, e diante disso tudo, o futuro é ancestral. Ou seja, o ancestral está aqui agora, vai estar no futuro, e sempre vai estar. E eu vos deixo, por fim, com um provérbio iorubá referente ao orixá Exu, que não é o diabo, e eles diz o seguinte: Exu matou um pássaro ontem, com uma pedra que atirou hoje para o amanhã. Isso quer dizer o quê? Que o tempo circula, que o tempo se dobra, que o tempo tem esse movimento de retorno. Obrigado, amigas, amigos e amigos. Muito axé. E essa live vai ficar gravada para vocês verem quantas vezes quiser, e vai estar no nosso YouTube também. Espero vocês lá.